Olá pessoal, nós estamos aqui então no nosso projeto Humanos Cidadão do Cosmo. Nosso primeiro projeto foi Sobreviventes Quase Humanos, onde fizemos 11 vídeos. Já estamos no 10º do projeto Humanos Cidadãos do Cosmo e este é o segundo vídeo da série onde nós vamos explorar da vibração primordial aos sentimentos. No primeiro vídeo nós falamos da criação, falamos da roda das dimensões e agora vamos falar do instinto à razão. Muito obrigado pela atenção. Então pessoal, vamos começar o nosso vídeo e eu gostaria de começar dizendo a vocês que nós temos dois projetos que estão aí no canal José do Carmo Ruela, que é o projeto Sobreviventes Quase Humanos, e o projeto que nós estamos fazendo agora, que é Humano Cidadão do Cosmo, e estamos na série que fala da vibração primordial aos sentimentos. Já fizemos o vídeo 1 dessa série, estamos fazendo agora o 2, que vocês vão ver na lista aí. Nós vamos falar da bacia da circunferência, ou do instinto à razão. Vamos em frente então, muito obrigado pela sua atenção. No início, na dimensão 7, o Big Bang. Aproximadamente, segundo a ciência, 13,8 bilhões de anos atrás, a formação inicial do universo na 7ª dimensão. Agora damos um salto para 4,6 bilhões de anos atrás, a formação da Terra e logo em seguida a formação da Lua. Em 3,9 a 3,5 bilhões de anos atrás, nasceram os seres orgânicos na água, segundo a ciência, e os procariontes, os unicelulares. Em 2,9 bilhões de anos atrás, tivemos uma grande era glacial e vocês podem ver, o planeta todo ficou branco, encoberto de gelo. Em 2,5 bilhões de anos, oxigenação dos oceanos com as bactérias e outros organismos, preparando a atmosfera do planeta para receber mais vida. 510 milhões de anos atrás, a Era Cambriana, explosão de vida nos oceanos. 400 milhões de anos, as florestas. A Terra se inunda de verde, as florestas aparecem. Aproximadamente entre 350 a 300 milhões de anos, os primeiros seres migram para a Terra. Os répteis começam a infestar também a Terra. 230 milhões de anos atrás, começa o reinado dos dinossauros. Esses seres que teve uma duração imensa de vida comparada aos outros seres. Mais de 150 milhões de anos de sobrevivência dominante. Mas todo reinado tem um fim. Em 65 milhões de anos, a Terra recebeu um visitante, um meteoro enorme, e que caiu em Yucatán, no México, hoje México. E ele causou literalmente um fogo abrasador por todo o planeta Terra. E aí houve o fim da era dos dinossauros, a extinção completa dos dinossauros. Finalmente, em 45 milhões de anos atrás, aparecem os animais conforme temos hoje, os macacoides,
Os macacoides e outros animais, conforme existem hoje, apareceram mais ou menos 45 milhões de anos atrás. Um momento histórico divisor de águas, 1 milhão e 400 de anos atrás, o homem domina o fogo. E esse domínio proporciona um crescimento do seu cérebro porque ele começa a cozinhar a carne. Há 11 mil anos atrás, inicia a agricultura. O coletor, o caçador, começa a fincar os pés na terra. A agricultura traz o homem para viver mais em tribos, em sociedade. Mais ou menos 1,5 mil anos, inicia o processo da revolução da ciência. Começa a aparecer os inventos, damos um salto enorme na evolução científica. Com a revolução científica, o planeta muda o seu tom. Aquele tom de vivência em feudos, em família, começa a se alastrar um novo processo de convivência de sociedade. E chegamos onde chegamos, em multidões, 7 bilhões e meio de habitantes, vivendo basicamente em função instintiva, com pouca razão, muita intelectualidade, mas pouca razão. E é o que nós precisamos pensar, refletir sobre isso. Por onde fomos? Qual o caminho seguimos? Se desenvolvemos muito a ciência, o que fizemos com o homem? Analisando rapidamente a questão do instinto à razão, vamos recorrer à nossa história passada, há 2 milhões e meio de anos atrás, na África, a mãe de todos os seres, de todos os homens, de todos os ancestrais. E vamos ver que o que guiava o ser, quase ser humano, quase um homem, era o instinto, era a sobrevivência e alguma violência para garantir isso. O tempo passa, e passa muito. O homem descobre o fogo, descobre a agricultura, descobre a dominação, descobre as cidades, as vilas e as grandes cidades, Roma. E o que movia os romanos? Em geral, o que movia os povos? A dominação,
A sobrevivência, o egoísmo, as guerras, as mortes. Parece que o homem, como essência, mudou muito pouco, além das leis, além das roupas, além das tecnologias, mas a essência do ser, egoísta, interesse pessoal, violência e dominação. Olhando para a modernidade, nós crescemos muito em tecnologia, a ciência avançou demais, descobertas, viagem à Lua, o espaço, a medicina. E aí nós vamos ver as armas, não mais arco e flecha, não mais um pedaço de pau para matar animal para comer, mas mísseis, mísseis que destroem cidades, pessoas, casas, cidades. É um ser que ainda não se tornou humano. Apesar de tudo, a razão ainda não foi utilizada da forma correta. A razão foi utilizada com a intelectualidade. De novo, para a sobrevivência, para o interesse pessoal, para a dominação. O que é que mudou para nós, na essência? E finalmente chegamos no ápice. Agora não mais pedaço de madeira, pedras, arco e flecha, lanças, bombas, dinamites, mísseis. Agora somos nucleares, atômicos. A ciência chegou ao ponto de construir uma bomba que destrói cidades, bombas que destroem o planeta várias vezes. E aí, como nós não fizemos o dever de casa e não fizemos a reflexão, o momento é exatamente de transformação. Estamos vivendo a grande transição, onde tudo isso será deixado para trás. E qual é o nosso papel? Nós vamos descobrir nesse vídeo. Esse é o segundo vídeo da nossa série. Como vocês sabem, nós estamos dentro do projeto Cidadão, Humanos Cidadãos do Cosmos, e essa série vai tratar do instinto, da razão, da inteligência, dos sentimentos, das emoções. Na verdade, ela começa com a criação, que está lá no vídeo número 1, fala da criação do princípio espiritual, do princípio material, as vibrações primordiais, mostra a roda, né, ou a circunferência da evolução, mostrando cada dimensão da densificação, o fundo da bacia e a subida. E como eu disse lá no primeiro vídeo, nós vamos tratar aqui de quê nesse vídeo? Nós vamos tratar do fundo da bacia. O que é o fundo da bacia? É quando começa a criação do jeito que nós conhecemos, do jeito que nós percebemos. Ou seja, o universo foi criado, segundo a ciência, pelo Big Bang, algo assim. Isso já é na 7ª dimensão, é a densificação máxima. E nós vivemos na 7ª dimensão, os sobreviventes quase humanos. Então nós estamos falando que a roda ou a circunferência veio densificando a matéria, lá no primeiro vídeo vocês vão perceber isso, mas o princípio espiritual vai então incorporando aquelas densificações, a consciência, o corpo espiritual, o corpo energético, e chegamos na 7ª dimensão. Como é que nós vamos tratar daqui para frente, como é que nós vamos falar desse processo, que é o do segundo vídeo, que é do instinto à razão? Porque no terceiro nós vamos falar da razão aos sentimentos. Por que nós separamos? Porque existe uma razão muito interessante para isso. Quais as ferramentas vamos usar para explorar esse universo do ser humano, da mente, do corpo físico, do corpo espiritual, da psique? Vamos usar 3 ferramentas importantes. A primeira é um mito, a segunda é uma teoria do conhecimento e a terceira é uma lei, a maior lei. Então vamos juntar 3 coisas: o mito da caverna, teoria do conhecimento de Platão e a maior lei, a lei de amor. Juntamos
essas 3 ferramentas, grandes ferramentas, e vamos explicar esse processo da evolução. Por quê? Para nós nos conhecermos melhor. Afinal, somos o resultado de milhões, bilhões de anos. Instintos, hábitos, emoções e tudo isso mais, trazendo a nossa situação atual. Mas a nossa situação atual é precária. Somos sobreviventes quase humanos. Nós temos que entender o nosso movimento de subida da bacia. Isso que é importante. Então, dentro desse processo, eu quero mostrar para vocês agora aí na tela o mito da caverna e a teoria do conhecimento. Vamos dar uma olhada aí. Se vocês observam aí a figura, vocês vão ver que a teoria do conhecimento de Platão, ela vai nos falar, juntando ela com o mito da caverna, ela vai nos falar que o conhecimento é algo muito acima daquilo que nós conhecemos vulgarmente, ou senso comum. Então ele coloca 4 estágios na teoria do conhecimento junto com a caverna. Vocês vão ver aí então, ó, teoria do conhecimento é a caverna de Platão. De um lado a ignorância que vai subir para a sabedoria. E aí você tem a caverna dividida em duas partes e fora da caverna em 2 partes. Então o que nós temos? Nós temos dentro da caverna, que é o mundo das ilusões, das aparências, é o mundo sensível, e fora da caverna, que é o mundo da realidade, é o mundo inteligível, ou o mundo real. Onde nós estamos? Dentro da caverna. Desde a época de Platão, isso não mudou. E pior, dentro da caverna existem 2 divisões, o fundo da caverna e a caverna quando está se chegando proximamente à saída da caverna, mas ainda dentro da caverna. Qual é a diferença? Vamos olhar. No fundo da caverna são as pessoas de opinião vulgar. Vulgar no sentido de opinião sem fundamento, sem pesquisa, simplesmente opiniões, que é a maioria de nós sobreviventes quase humanos. Ele se baseia para dar suas opiniões e para se relacionar. A sua vida é baseada em quê? Nos sentidos. Que sentidos? Sentidos físicos. Nós vivemos em função do corpo. O nosso corpo é que rege a nossa vida. Os 5 sentidos regem a nossa vida. E vivemos em função de suposições. A gente supõe isso, a gente supõe aquilo, e por supor a gente define a nossa vida, e assim vai. Por quê? Porque nós estamos ainda na fase de sobreviventes quase humanos. Esse é o processo. E o que é que tem aí? Nós vamos explorar. Logo depois, você passa para o segundo nível. Qual é o segundo nível? É quando você tem o que chamamos de reta opinião. O que significa reta opinião? É um processo mental. Não é mais um processo de sentidos, é um processo mental de convicções. Você se baseia em fatos, em realidade, ou na ciência, ou em fatos. Então você tem convicções. Você sai da ignorância, parcialmente, e vai para um outro lado da caverna. Seguindo em frente, você tem uma outra barreira. Perceba que tem uma barreira entre o fundo da caverna e a outra dimensão da caverna. Mas tem uma grande barreira aqui que separa o ser quando está dentro da caverna e fora da caverna. Vamos tratar dessas barreiras, porque elas são as coisas mais importantes para o nosso desenvolvimento. E você tem fora da caverna o primeiro nível que a gente chama de conhecimento. Conhecimento é intelectualidade? Não. Intelectualidade é uma coisa, conhecimento é outra. Conhecimento é entendimento, é domínio. Você domina. Um exemplo, lei da gravidade. Os cientistas têm as fórmulas matemáticas, os cientistas sabem sobre a lei da gravidade, podem discorrer com muita facilidade sobre ela, mas eles têm o conhecimento? Não. O que seria o conhecimento de uma lei da gravidade? É simples, levita. Você consegue se levitar? Não, você não tem o domínio. Essa é a grande diferença, esse é o grande marco da evolução. E o último nível, que não são humanos, já está no nível fora do corpo físico, é a sabedoria. Esta é porque eu falei lá no primeiro vídeo que a viagem interplanetária, que a viagem intergaláxia não se dá no nível denso, nem mesmo para humanos desenvolvidos, se dá fora da dimensão física, material, se dá quando existe a sabedoria, onde conhece as causas, são os co-criadores. Aí nós explicamos a teoria do conhecimento e a caverna. Depois nós vamos falar detalhadamente de cada um.
Mas nós precisamos colocar o terceiro item, a lei de amor. Mas para falar da lei de amor, como é que ela se encaixa nisso tudo, para nos dar uma explicação dos detalhes, eu vou chamar uma outra pessoa. Então, para falar da lei de amor, eu convido uma pessoa que vai ter uma facilidade muito maior de falar um pouco para nós sobre isso. Vamos lá então. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a esse vídeo, dando continuidade ao assunto que foi falado, que são os dois primeiros poderes que nos eleva como ser humano. Que o primeiro foi a teoria do conhecimento e o segundo, o mito da caverna de Platão. Agora nós vamos dar continuidade com o terceiro poder, que é o amor. Mas um amor que já foi falado no primeiro vídeo, o amor divino, o amor na sua maior pureza, na sua maior profundidade. E hoje nós vamos abordar o amor de uma forma compreensível, que nos foi mais compreensível do que quando falamos desse amor divino, que ainda não temos essa condição ainda de ter essa plenitude em conhecimento para absorver esse amor divino, mas temos três grandes nomes que passaram, três grandes mestres que passaram por nós e nos deixaram um exemplo belíssimo de como é esse amor que nós devemos ir em busca, alcançar no nosso projeto de ascensão espiritual. Então vamos falar sobre três grandes ícones que são Khalil Gibran, Paulo e Jesus, nosso grande mestre. Vamos então começar agora por Khalil Gibran, no livro Profeta, que já foi vendido mais de 100 milhões de exemplares, e Khalil Gibran, que é um libanês, um grande poeta libanês, um dos grandes nomes da literatura, que coloca com profundidade, não esse amor romântico que estamos acostumados a ver, mas sim um amor na sua maior profundidade, na sua essência, essa essência que nos une ao divino. Vamos então colocar na tela um texto para que nós possamos juntos compreender com o que Khalil Gibran, como Khalil Gibran coloca sobre o amor. E elegemos esse trecho porque achamos que é um dos que mais expressa o amor na sua profundeza, na sua beleza, o amor que nos eleva como ser humano. Como braçadas de trigo vos leva, malha-vos até ficar de luz, passa-vos pelo crivo para vos livrar do joio, mói-vos até a brancura, amassa-vos até ficar desmaleáveis. Então, entrega-vos ao seu fogo, para poderdes ser o pão sagrado no festim de Deus. Tudo isso vos fará o amor, para poderdes conhecer os segredos do vosso coração. E por este conhecimento vos tornardes o coração da vida. Como vimos nesse trecho do poema, Khalil nos coloca o amor de uma forma tão bonita, uma forma tão profunda, um amor que não é tão fácil de obter. Um amor que, conforme ele coloca, ele separa o trigo do joio, nos amassa, até nos moldarmos, até nos tornarmos uma massa lisa, homogênea, e nos livrando de todas as mazelas, as coisas negativas que temos dentro de nós. E depois, quando nós estarmos nesse estado já de pureza, de brancura, de pureza, de leveza, ainda nos é colocado no forno, para que aí sim nos tornarmos um pão divino, digno de ser servido no banquete divino. Agora nós vamos falar sobre Paulo, o grande apóstolo de Jesus, que com suas maravilhosas epístolas,
Ele desbravou continentes levando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus em uma das suas mais belas epístolas aos Coríntios, que fala sobre o amor. Vamos colocar na tela a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, sobre o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Vamos então agora ler alguns trechos para que nós possamos juntos compreender a profundidade dessa epístola de Paulo, do ensinamento que Paulo nos traz. Ele coloca aqui o amor de uma forma que ele sintetiza o amor como sendo tudo que possa, tudo de bom, de belo, de profundo, de divino em nós. Quando ele coloca que mesmo que nós tivéssemos o dom da profecia, conhecêssemos todos os mistérios, toda a ciência, que tivéssemos toda a fé do mundo, que essa fé que transporta até montanhas, mas se não tivéssemos amor, nada seríamos. Também ele coloca ainda, se distribuíssemos toda a nossa fortuna, se dessemos tudo aos pobres, se fôssemos pessoas imensamente caridosas, mas também, se não tivesse amor dentro daquilo que nós fazemos, nada seria aproveitado, nada se aproveitaria. O amor, ele é sofredor, ele é benigno, ele não é incansável. O amor não se cansa nunca. E o amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. O amor, ele não impõe condições, ele não espera ser retribuído. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E como já nos foi dito, que a maior recompensa do amor é amar. Basta isso. Não se espera, quem ama não espera nada de grandiosidade além de amar. E a única coisa que o amor
não se permite que não ocorre quando se ama, é não amar. Havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando viver o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Isso porque, gente, conforme falamos, inclusive no primeiro vídeo, então esse trecho nos remete a uma reflexão profunda do poder imenso do amor. Porque tudo, conforme falamos do amor divino no primeiro vídeo, tudo fica submetido ao poder do amor. Tudo que existe de ciência, religião, filosofia, tudo ficará submetido ao poder do amor. E isso significa que quando chegarmos lá na angelitude, tudo estará submetido ao poder do amor. Esse amor pleno, esse amor divino, esse amor que nos une, que nos eleva, que nos transforma. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. O que Paulo coloca neste parágrafo é que o amor vai se adequando à nossa condição. No momento em que vivemos dos primórdios da evolução, ainda como os sobreviventes quase humanos, o amor ainda não se manifesta na sua plenitude. Mas à medida que vamos evoluindo, vamos compreendendo, tendo uma melhor concepção, vamos nos melhorando, vamos nos reformando, um dia chegaremos, é a lei, chegaremos à angelitude. E aí, nesse momento, nós iremos estar face a face com o amor. Esse amor que ainda nós desconhecemos, mas que todos nós, pela misericórdia divina, pelo imenso amor de Deus, vai um dia nos colocar face a face diante deste amor, de acordo com a nossa evolução espiritual. E agora nós vamos falar daquele que esteve entre nós, que foi nosso grande mestre, guia, o caminho que temos a seguir, o maior exemplo de amor que podemos conhecer. E vamos falar de Jesus. Vamos ler um texto, escolhemos um texto de tantos exemplos de amor de Jesus, que não só falou, deixou mensagens, mas vivenciou o amor. Nós vamos ler, escolhemos um dos textos que resume, que faz uma síntese desse grande exemplo de amor e de vivência que foi Jesus. Vejam na tela o texto que selecionamos. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propor-lhes esta questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, versículos 34 a 40. E falar de Jesus, tá, gente? A gente se eleva só mesmo de pensar em Jesus. Inclusive ele está ali, ó. Não sei se vocês dão para vocês verem, meu grande amigo está sempre ali.
eu converso com ele todos os dias. E só de falar de Jesus, a energia já aumenta, a gente já sente um bem-estar, há uma energia que nos envolve. Realmente a energia de Jesus é envolvente, né? E Jesus, na sua profundeza e na sua simplicidade, resume o que tem de mais sublime, que é o amor. Em uma frase, ele resume toda a sua vivência, todos os seus ensinamentos, como ele mesmo diz, está resumido nessa simbologia, nessa frase. Amarás ao Senhor, seu Deus, de todo o seu amor, de todo o coração, e depois complementa. E ao próximo como a si mesmo. Simples, né, gente? Simples e profundo. Jesus, ele sempre nos ensinou isso. A simplicidade, mas a profundeza, a seriedade em tudo que ele colocava. Da forma que nós gostamos de ser amados, respeitados. E se fizermos apenas isso, amar também, respeitar o nosso próximo, da mesma forma como nós gostamos de sermos amados, respeitados, nosso mundo com certeza seria um mundo mais evoluído, de mais fraternidade, de mais amor. E finalizando essa pequena explanação sobre essa frase de Jesus, quando Jesus coloca que toda a lei e os profetas se acham contido nesses 2 mandamentos, Jesus faz uma síntese plena, que nos exorta o amor a Deus acima de tudo e o amor em si. Ele envolve todo o nosso universo, nada existe de mais sublime do que o amor. E na nossa condição de ainda sobreviventes, quase humanos, nessa nossa caminhada, é aí a nossa busca, o nosso caminho. Vamos agora detalhar. Qual é o nosso foco aqui? Vamos olhar aí na tela qual é o nosso foco de trabalho no fundo da bacia, né? No nível que nós estamos sobreviventes quase humanos, o fundo da bacia, o mais fundo possível, é o fundo da caverna também. É quando nós temos o quê? Qual é a tônica? Qual é a tônica da vida desse mundo? A primeira coisa que nos chama a atenção é o interesse pessoal. Tudo que nós fizemos, até a nossa espiritualidade, tudo que nós fazemos aqui nesse mundo é de cunho de interesse pessoal, da pessoa, nós, o egoísmo, o orgulho. Então nós podemos elencar interesse pessoal, egoísmo, orgulho, né, vaidade e muitas outras coisas. Mas basicamente isso existe por quê? Porque ainda continuamos a lutar pela sobrevivência. E não só a sobrevivência do homem das cavernas, do pão de cada dia, na verdade, bilhões de pessoas fazem isso até hoje. Olha o nível que nós vivemos. 2,5 bilhões de pessoas passam necessidades de alimentação no mundo. Tem deficiência. Isso é como o homem das cavernas. E nós evoluímos. Em quê? Em ciência, em tecnologia? Com certeza. Mas como humanos, ainda não. Somos sobreviventes, quase humanos. Então, nós vivemos ainda em função da sobrevivência. Do corpo, da mente, né? Da paixão, do desejo. Não conhecemos o amor. Então, esse mundo é uma tônica de sobreviventes. E esse mundo precisa mudar. Porque com uma tônica principal de egoísmo, de interesse pessoal e de ignorância. Então, a ignorância é a nossa tônica. Estamos no fundo da caverna. E como a gente faz? Qual é a chave? Reconhecimento. Se você não reconhecer a realidade mínima do mundo em que vive, a sua condição, você continua no fundo da caverna, como aqueles que estavam lá no mito, achando que está tudo certo. Aquele é o verdadeiro mundo. Inclusive agrediram aquele que saiu da caverna e voltou para ajudar a eles entenderem que aquilo era mentira. Não, não é mentira. Então acreditar em mentiras é uma coisa que é muito fácil e que infelizmente nós às vezes gostamos muito. Por quê? Porque incentiva a nossa ignorância e não nos mostra a realidade. E a realidade não é fácil de compreender e de encarar. Mas não tem alternativa. Nós vamos um dia ter que fazer isso. Com sofrimento ou sem sofrimento, nós vamos escolher. Não, não vai funcionar.
vamos continuar no fundo da caverna. Queremos mudar, eu acho que eu tenho muito problema, eu acho que não conheço as coisas, você admite uma certa ignorância? Ok, senão não tem conversa, você não precisa nem mesmo saber das coisas que estão postas. Então, a gente está falando de detalhamento, a gente está falando de fundo da caverna, de sobrevivência, às vezes isso soa estranho, porque as pessoas que não têm um conhecimento espiritual ou filosófico da vida um pouco mais profundo, tendem a achar que a vida é isso que está aí. E que o mundo é isso mesmo, que a vida é assim, e que a gente um dia morre, acaba, ou vai para o céu, vai para o inferno, vai para algum lugar, mas a vida é muito mais profunda. A nossa condição de sobreviventes é uma condição de seres que está no fundo da bacia, ou seja, na densificação, está no estágio ainda muito primitivo. Eu vou mostrar para vocês como é fácil a gente entender isso. Olha aí nesse slide que eu vou mostrar agora, que eu vou explicar, e vamos ver a semelhança que existe com a nossa vida e a questão do fundo da caverna, a questão da teoria do conhecimento e a questão da lei maior, a lei de amor. Então vamos lá. Se vocês estão olhando aí esse processo da teoria do conhecimento e fundo da caverna, que nós separamos aí, nós colocamos do lado aqui algumas observações. Olha só, mundo de sobreviventes, fundo da caverna. Alguma semelhança com a nossa vida? Vamos dar uma olhada? Interesse pessoal. A gente consegue de sã consciência tranquilamente falar que as coisas que nós fazemos na nossa vida não têm interesse pessoal? Tudo tem. E o mais interessante, a gente acha isso que está correto, é assim que funciona. Por quê? Porque a gente acha que esse modelo de vida que está aí é assim que é. A gente não compreendeu a vida. A gente não lançou, né, a nossa escolha para conhecer, para aprofundar no conhecimento nosso e da vida. Interesse pessoal é coisa de espírito ainda, que está no fundo da bacia, está até subindo a bacia, mas em algum momento isso acaba. Junto com o interesse pessoal, nós temos a identificação com o corpo. Tudo que nós fazemos é identificação com os 5 sentidos. Emoções, desejo, prazer, a vida voltada para isso. Alimentação, comer coisas boas, tudo isso está relacionado ao corpo. Não quer dizer que isso é uma coisa ruim, mas quer dizer que é a nossa condição. O mundo de aparências, vaidade. Não vai ter aparência. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é o nosso nível. A gente precisa se identificar com o nível que nós estamos, ter o pé no chão. Instinto, automações, hábitos e caminho. Vocês viram no início desse vídeo a questão do instinto, como ele foi construído, milhões e bilhões de anos para construir. E junto com o instinto você puxa o quê? Você puxa automações, hábitos. Hábitos. E o caminho mais fácil, que é o que nós gostamos, é o caminho da preguiça. E o hábito também é colocado de uma forma equivocada. A gente faz uma interpretação das palavras de forma errada. Vamos criar bons hábitos. Hábitos são coisas do corpo, físico. Para a mente, hábito é um prejuízo. Você não consegue fazer, vou evoluir, vou crescer, vou criar bons hábitos para ser um espírito melhor. Não! Qualquer crescimento espiritual ou crescimento a nível de sabedoria é consciente, nunca será hábito, automação ou inconsciente, não existe. Hábito está relacionado ao instinto, a coisas repetitivas. Egoísmo, orgulho. Egoísmo e orgulho são coisas desse mundo. Não existe nada que nós façamos que não tenha um lado de egoísmo e de orgulho, vaidade. Ignorância é a marca registrada desse grupo de sobreviventes quase humanos. E a negação, lógico, a negação de tudo, a negação da nossa fraqueza, a negação dessa própria lista que está aqui. A gente olha a lista e provavelmente, não, mas é assim. Baixa intelectualidade. No geral, a intelectualidade do sobrevivente quase humano é muito baixa. Quando existe alguma, é muito técnica, só técnica, não tem conhecimento de vida, de espiritualidade. Personalidade adaptada. A personalidade é uma coisa importante. Você nasce, você cria uma personalidade baseada em quê? Baseada em herança, baseada na herança dos pais, dos avós, baseada no mundo, baseada na educação, baseada em como você se relaciona com a vida, mas tem na sua personalidade reflexos do passado. Por que ela é uma personalidade adaptada? Porque você adapta ao mundo, você cria uma máscara. Então a nossa personalidade também é moldada pelo nível de instinto, de hábitos, de toda essa condição de sobrevivente e se torna uma personalidade de aparência.
totalmente egoísta. Os desejos, as emoções, a própria espiritualidade de aparência. As pessoas acham que ter uma religião já é suficiente, não importa, já tem a religião. E não saber escolher. E aí nós vamos entrar na primeira barreira, né? Existe um ponto crucial para sair do fundo da caverna. Ora, se do outro lado da caverna nós estamos falando de convicção, processo mental, reta opinião, estamos falando de intelectualidade, de buscar informação. Vocês conseguem perceber que tudo na vida que nos chega vem pelos sentidos. E nos chega porque chega ou nos chega porque procuramos? Na maioria das vezes nos chega, porque somos inconscientes. Nós não percebemos a vida, nós não questionamos, nós entramos num trem que está descarrilhado e nós vamos seguindo, todo mundo sorrindo em algazarras e achando que está tudo certo. Mas se você admite uma ignorância, lembra de Sócrates. Sócrates admitiu uma ignorância. É preciso entender isso, é um outro nível. Mas se você admite uma ignorância, você ainda não quer mudar. Se você quer mudar, você precisa de uma ferramenta. É a única ferramenta que te fará mudar de nível, que se chama senso crítico, discernimento. O que significa senso crítico? Primeiro, reconhecer que você não é um sábio, que você não é um espírito evoluído, que você ainda é um sobrevivente quase humano. Ponto 1. Ponto 2, buscar informações. Tudo que chega até você, buscar informações, buscar a intelectualidade. Em que nível? Porque tem muitas informações, mas como eu vou saber o que é realmente que vai me fazer crescer, que vai me desenvolver o senso crítico? Nos mestres, nos sábios. Alguns exemplos? Buda, Platão, Sócrates, Plotino, Lao Tse, Jesus e muitos outros. Esses são grandes almas que vieram na roda da circunferência nos ajudar. Não percam tempo com os falsos que tem demais. Vão nos mestres e ali você vai colher as informações, você vai aprender, você vai desenvolver. E quando você aprender, você começa a ter senso crítico com as coisas que te chegam. Esse é o primeiro passo. Sem ele, você não sai do fundo da caverna. O discernimento, o senso crítico, ele existe para nós fazermos escolhas. A vida é feita de escolha. Quando você faz escolhas acertadas para o seu processo de evolução, de aprendizado, de crescimento, você cresce. Quando você faz escolhas erradas, equivocadas, sem base, sem fundamentação, ou só em cima de suposições, conforme nós vimos ali, você sofre. Porque a vida necessita evolver, a vida vai te puxar para cima pela dor. Porque a dor é o braço do amor, isso nós já falamos. E falando de amor, então vamos incluir agora a grande lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que isso tem a ver com a teoria do conhecimento, com a bacia, com o fundo da caverna, com o nosso processo evolutivo? Tudo. Porque se essa é a grande lei preconizada por Jesus, e ele fala, todas as leis e os profetas estão contidos nesse ensinamento. Então, todas as vezes que você vai falar de processo de evolução, de autoconhecimento, de relacionamento, de evolução do mundo, essa lei é básica de tudo isso. Se você não compreende essa ligação, você não entendeu a lei maior. Então, quando a gente olha a lei de amor, e eu queria que vocês dessem uma olhada aí na tabela, vocês vão ver que existem 3 partes importantes dessa lei. O amor a si, o amor ao próximo e o amor a Deus. Isto é um processo de evolução da vida. Para você amar alguém, você tem que amar a si. Porque você amando a si, você tem amor para dar. E o amor, ele doa. E para você amar o próximo, você precisa aprender a amar você. E para você amar a Deus no outro nível, você tem que amar a você, ao próximo, à vida. Você aprende a doar e amar e se relacionar com o divino. Mas e onde nós estamos? Onde nós estamos? Nós estamos no fundo da caverna, nós estamos num nível de ignorância. Ah, mas eu digo assim, não, mas é egoísmo, é sobrevivência, e toda aquela lista de coisas que nós colocamos, você vai dizer, mas isso estou pensando em mim, quer dizer que eu gosto de mim, eu me amo, estou fazendo tudo por mim. Não.
Esse é um equívoco enorme de percepção de seres inferiores, de seres ainda imperfeitos como nós. Porque amar a você é aprender a fazer aquilo que você, como um ser, como essência, não o ser, o corpo, a coisa material, mas você como essência é que importa. O que é que você coloca dentro de você que realmente importa, que te fará ser uma pessoa harmônica, fraterna, feliz, chegar à felicidade tão almejada e não encontrada? É quando você se direciona. Quando você se direciona. Então, o amor se densificou num nível mais baixo, no sentido de densificação, na lei de sobrevivência. Então, o que acontece? Quando o ser está no nível de um animal irracional, quando ele está no nível de animal racional logo no começo da sua jornada, como vocês viram aí no vídeo, há 2,5 milhões, 3 milhões de anos atrás, o que vale é a sobrevivência. Mas essa é uma densificação do amor no nível mais baixo, para promover o ser a sobreviver. Porque se o ser não amar a sua sobrevivência, não lutar pela sobrevivência, não existe nada. Então o amor chega nesse nível, de trazer a criatura para ele querer sobreviver. Mas quando você chega à racionalidade e você aprende a usar a razão, o amor ele exige mais. Ele não exige só a sobrevivência, ele exige que você ame a você. O quê? Amar o meu corpo? Também. Amar a sua saúde? Também. Mas amar a sua essência. Aprender as coisas da sua essência. Então, amar a si significa aprender a fazer escolhas acertadas na vida. Usar o discernimento e o senso crítico. Isso promove o amor a si. E aí nós vamos falar um pouco mais disto e do amor ao próximo, amor a Deus, nos próximos vídeos. É isso. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim desse vídeo, onde falamos do instinto à razão. E passando pela caverna de Platão, a teoria do conhecimento e sobre o poder do amor. E agora, no próximo vídeo, dando continuidade, nós iremos falar da razão ao sentimento. E nesse terceiro vídeo, iremos oferecer ferramentas que nos ajudará a sair desse processo de dentro da caverna e irmos em busca do conhecimento e do amor ao próximo e a si mesmo, nos unindo assim ao divino, nos levando como a ser verdadeiros seres humanos. Assim, nós nos despedimos, espero que vocês tenham gostado e que contamos com vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos, até a próxima.